Hoje, o que a gente mais vê por aí são pessoas criando as mais diversas heresias usando a própria Bíblia para isso. E o que elas estão fazendo? Seguindo o exemplo de Lutero. Se cada pessoa pode ler e interpretar as Escrituras, então cada um entende do jeito que quiser. E não pode nem questionar, porque está na Bíblia. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Católico em Reabilitação. Eu sou o Michel e aqui no canal eu busco compartilhar com vocês tudo aquilo que eu venho aprendendo sobre a nossa fé católica. E nesse caminho, muitas vezes a gente tem que tocar em assuntos espinhosos, assuntos polêmicos que às vezes podem desagradar algumas pessoas. Mas não tem jeito, esses temas precisam ser debatidos até para nós sabermos separar o que é fato do que é fake, separar o que é realidade da ficção. E hoje é um dia desses. Mas antes, eu devo lembrar que esse é um canal católico, voltado ao público católico, e os temas discutidos aqui é sob o ponto de vista de um católico, nesse caso, eu. Então a intenção aqui não é falar mal da fé de ninguém, mas é justamente mostrar porque eu acredito que a fé católica é a fé verdadeira. E se o que eu falar aqui fizer algum sentido para vocês que me assistem, fica aqui o meu convite para continuar comigo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para continuar recebendo o nosso conteúdo. Muito bem, vamos ao que interessa. O que normalmente nós ouvimos por aí quando o assunto é reforma protestante? Que a Igreja Católica, malvadona, estava totalmente corrompida e explorava o povo através da venda de indulgências. Foi quando surgiu o grande Lutero, o herói que viria salvar os fiéis das garras terríveis da Igreja Católica. Mas isso não poderia estar mais errado. A começar pelo termo reforma. Nós já estamos carecas em saber que o que Lutero buscou e causou não foi uma reforma. Foi uma cisão, uma ruptura total com a Igreja. E isso é o oposto de reforma. Claro que também teve uma questão política por detrás disso tudo, mas esse não é o nosso foco aqui. Olha, eu até entenderia se a revolta de Lutero estivesse realmente ligada aos abusos que aconteceram realmente por parte de alguns membros da igreja da época. Que já tem vídeo aqui no canal onde eu falo melhor sobre as indulgências, que vai ficar lá no final desse vídeo para quem quiser assistir. Mas não é essa a verdade. A verdade é que Lutero usou isso mais como um pretexto para poder impor a sua doutrina do que realmente combater os erros que existiam dentro da igreja. Mas também tem uma outra questão, que inclusive é um fato amplamente conhecido entre teólogos, até mesmo entre os teólogos protestantes, que Lutero tinha sérios problemas psicológicos, se é que eu posso usar esse termo. Ele vivia assombrado com a possibilidade de ir para o inferno. Ele tinha dificuldade em aceitar os seus próprios pecados. Na busca desesperada pela santidade, ele frequentemente jejuava, fazia penitências e até se autoflagelava. Mas ainda assim, não encontrava a paz que procurava e vivia atormentado pelo temor da justiça divina. Para Lutero, o homem foi totalmente corrompido pelo pecado e nada poderia fazer por si mesmo. Ele entendia que por mais que nós nos esforçássemos, a condição humana estava tão longe da perfeição divina que a possibilidade da salvação era extremamente remota. Ele não estava errado em relação à condição humana, mas sobre a salvação sim. Foi quando, no momento de epifania, lendo a carta de Paulo aos Romanos 1,17, ele chega a uma conclusão que resolve todos os seus problemas. Ele conclui que basta ter fé para ser salvo. Mas eu vou ler essa passagem para vocês entenderem do que eu estou falando. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Pois é, mas isso é bem complicado. Sacar um trecho isolado da Bíblia e compor toda uma doutrina em cima dele e esquecer de todo o resto. Porque quem ler lá vai perceber que Paulo está se referindo ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Porque nele, no Evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Em momento algum, Paulo diz que somente a fé basta para a salvação. Que inclusive é um dos 5 solas protestantes.
o sola fide, que significa justamente isso, somente a fé. Só que aí surge um outro problema. Como afrontar a autoridade do magistério da Igreja e o peso dos seus 1500 anos de tradição apostólica até aquele momento? Simples. Basta criar um outro sola, o sola scriptura, ou somente a Escritura. Claro que a doutrina dos cinco solas viria a ser desenvolvida mais para frente, mas nem é esse o ponto. O ponto é o seguinte: Lutero precisava de uma forma de validar a sua doutrina. Como ele percebeu que a Igreja Católica não se curvaria à sua vontade, ele preferiu rejeitar toda a autoridade da Igreja. E pronto, problema resolvido. Só que para isso ele ignorou totalmente que é a Igreja a verdadeira intérprete das Escrituras. E qual a Igreja? Aquela fundada pelo próprio Cristo, a legítima sucessora dos apóstolos, a Igreja dos santos, dos mártires, a Igreja Católica. Mas agora, segundo Lutero, cada pessoa será capaz de interpretar a Bíblia sozinha. Através da inspiração do Espírito Santo, cada pessoa será capaz de entender todo o contexto, todos os fatos que levaram o autor sagrado a escrever aquilo que está ali. 1500 anos de tradição apostólica, 1500 anos de revelação do Espírito Santo à Igreja, de nada vale. Vamos ficar então apenas com a Bíblia e confiar que o Espírito Santo revelará a cada pessoa o verdadeiro sentido daquilo que está escrito. Parece que não vem funcionando muito bem. Mas Erasmo de Roterdã já advertiu Lutero naquela época. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Tem um vídeo aqui no canal com o título Até Ateus Reconhecem que a Igreja Católica é a única verdadeira, que eu vou deixar também aqui no final para quem quiser assistir, onde eu falo de Erasmo e o trato como São Erasmo, mas ele não é santo. Na verdade, eu acabei fazendo confusão com São Erasmo de Formiae, que inclusive é santo padroeiro dos marinheiros, que é também conhecido como São Elmo, que não tem nada a ver com Erasmo de Roterdã. É isso, gente. A gente às vezes faz as coisas meio às pressas, não pesquisa o suficiente e acaba falando bobagem. Mas é uma caminhada. Devagarinho eu chego lá. Mas voltando ao assunto. Erasmo advertiu Lutero sobre os perigos dessa doutrina, onde cada pessoa interpretaria do seu jeito e diria que a sua interpretação é a correta. E isso não soa familiar para vocês? A gente não vê isso acontecendo aos montes por aí? Tantas e tantas denominações de igreja, cada uma com a sua doutrina própria, todas elas dizendo que elas sim pregam a verdadeira fé. E aquilo que a própria Bíblia nos ensina, que há um só Deus, uma só fé, fica como no meio disso tudo? Já falamos em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Não há como ter unidade de fé se não houver unidade de doutrina. Mas aí eles usam a segunda carta a Timóteo 3,16 para dizer que sim, a própria Bíblia afirma que apenas ela é fonte da verdade. Vamos ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. De novo, em nenhum momento encontramos a palavra somente no texto. E é esse o grande problema dos cinco solas, os cinco somentes. Mas isso também é conversa para outro dia. Bom, acho que até aqui ficou claro que as divergências de Lutero com a Igreja Católica iam além dos abusos cometidos por alguns dos seus membros. O que ele queria, na verdade, era impor a sua própria doutrina com base na sua interpretação equivocada da Bíblia. Muito bem. Então agora vamos para o outro lado dessa conversa. Talvez a principal razão da nossa conversa. Aquilo que me motivou a gravar esse vídeo. Que é esclarecer dois pontos. Primeiro, desfazer essa visão romântica que muitas pessoas têm de Lutero como um baluarte da verdade, uma espécie de salvador da pátria, coisa que ele não é. E segundo, é o porquê que, do ponto de vista católico, a tal reforma protestante fez mais mal do que bem. E essa eu já respondo logo de pronto. É porque ele dividiu a fé. Vejam quanta discórdia temos hoje. Um revanchismo que beira a intolerância.
Vejam o ódio com que algumas pessoas falam da fé católica. Além, claro, da quantidade de coisas que se perderam por causa dessa divisão. E aqui não tem como não falar dos sacramentos. Talvez a maior de todas as perdas. Porque ao rejeitar os sacramentos, o protestantismo retira do fiel a oportunidade de receber a graça transmitida por eles. Agora, o batismo é um mero rito simbólico, não o sacramento pelo qual o próprio Cristo nos ensinou que aquele que não nascer pela água e pelo Espírito não entrará no reino de Deus. E eu nem vou falar da Eucaristia, que é o sacrifício vivo de Jesus ali, diante dos nossos olhos no momento da consagração. Vocês conseguem perceber a lástima que é isso? E no auge do seu egocentrismo, Lutero acreditava ter autoridade não só para criar a sua própria doutrina, mas até mesmo para modificar as Sagradas Escrituras. As mesmas Escrituras que até então ele defendia como a única fonte da verdade. Começando pelo Primeiro Testamento, onde ele rejeitou 7 livros inteiros e parte de outros 2. E aqui já é bom a gente deixar isso bem claro. Guarda na memória para nunca mais esquecer. Não é a Bíblia católica que tem livros a mais, é a Bíblia protestante que tem a menos, por causa de Lutero. Mas o que poucos sabem é que Martinho Lutero também tentou remover livros do Segundo Testamento. A carta aos Hebreus, por exemplo, a carta de Tiago. Mas é claro, Tiago é enfático em dizer que a fé sem obra é morta. E aí como fica o sola fide? Cai por terra. Olha o que Lutero escreveu sobre a carta de Tiago. A epístola de Tiago é uma epístola cheia de palha, porque não contém nada evangélico. Achou pouco? Então vejam o que ele diz sobre o livro do Apocalipse. Ao meu parecer, não tem nenhum indício de caráter apostólico ou profético. Cada um pode formar sua própria opinião sobre este livro. Pessoalmente, tenho antipatia, e para mim isso é razão suficiente para recusá-lo. E lá se vão 3 livros. E é por isso que eu digo, muitas vezes a gente vê por aí tanta gente descrevendo Lutero como o paladino da verdade, o grande defensor da fé que se ergueu contra as heresias católicas. Mas o que é isso aqui? Não é o mais puro retrato da heresia? E agora, sabendo disso, o que vocês me dizem? Qual a autoridade que Lutero tem para questionar os livros do Primeiro Testamento? Na minha opinião, nenhuma. Mas ainda assim, mesmo mantendo os 27 livros do Segundo Testamento, Lutero chegou ao ponto de tentar modificar, alterar trechos da Bíblia. Como Lucas 1:28, quando no momento da anunciação o anjo saúda Maria como cheia de graça. Lutero altera para a graça está em vós. Na carta aos Romanos 3:28, Paulo escreve: porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Lutero, buscando afirmar a sua doutrina, acrescenta a palavra somente no texto, que o homem é justificado somente pela fé. Mais uma vez, revelando que a sua intenção em reconhecer apenas as Escrituras como verdadeira fonte de fé não passava de uma forma de afrontar a Igreja e impor as suas próprias convicções. Esse é o herói protestante. Olha o estrago que ele causou. Hoje, o que a gente mais vê por aí são pessoas criando as mais diversas heresias usando a própria Bíblia para isso. E o que elas estão fazendo? Seguindo o exemplo de Lutero. Se cada pessoa pode ler e interpretar as Escrituras, então cada um entende do jeito que quiser. E não pode nem questionar, porque está na Bíblia. E aqui é preciso destacar mais uma vez a importância da tradição e do magistério da Igreja Católica, que é a única fonte segura de interpretação bíblica. Essa missão foi dada à Igreja pelo próprio Cristo, guiar e orientar o seu povo no caminho da salvação. Desde quando Jesus diz a Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu também não estou aqui querendo culpar todos os protestantes. Tampouco querer dizer que por eles não serem católicos estão condenados ao inferno. Não, não é isso. Mas que, ao meu ver, eles foram enganados. Que aquilo que eles ouviram sobre Lutero e a Igreja Católica não é verdadeiro.
Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas se falei, vou falar de novo. A reforma protestante só faria sentido se a partir dela todos os problemas fossem resolvidos. Porque era isso que ela se propunha. Mas não foi isso que aconteceu, bem pelo contrário. O que nós vimos por aí hoje muitas vezes é tão absurdo que deixaria a venda de indulgências no chinelo. Que os hereges que praticaram a venda de indulgências se sentiriam envergonhados. Mas aí tem um outro porém. Quando a igreja era una, ela não estava imune à corrupção de algum dos seus membros. Mas quando o remédio vinha, ela vinha para todos, porque é um só corpo. Mas com as infinitas divisões de hoje, não há remédio que dê conta. É literalmente um Deus nos acuda. Vai fazer o quê? Vai chegar lá em determinada igreja e dizer, olha, essa interpretação da predestinação não está correta. O que a pessoa, o pastor que estiver ali vai dizer? Sai daqui, isso é uma revelação que o Espírito Santo deu à igreja. Pronto, acabou a conversa. E para encerrar, um último comentário. Quem estudar um pouco mais a fundo a história da Igreja Católica, infelizmente vai encontrar várias fases difíceis, várias pessoas cometendo erros terríveis, a começar por Judas. Mas lembra daquela frase que diz que Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior? Pois então, a cada queda, a cada fase difícil que a igreja viveu, ela se reergueu ainda mais forte. E lá se vão 2000 anos de história. E é isso, pessoal. Hoje eu encerro por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.